Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos iniciando neste domingo, 1º de maio de 2022, a nossa série Encontros com a Paz, do programa Espiritismo e Vida. Todos os domingos, às 17 horas, nos encontramos aqui para fazer um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 29, que tem como título A Vinha. E aí, Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 20, versículo 4, em que ele diz: E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 4. É o capítulo 29 do livro Pão Nosso, a Vinha. E aí, Emmanuel, com muita propriedade, nos fala o seguinte: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e de possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. Então, neste primeiro pedacinho, a primeira coisa que nos chama a atenção é Emmanuel nos falando de que a Terra, ela não é cheia de belezas e nem de inúmeras possibilidades. Quando olhamos de uma forma muito sensata e correta para todo o nosso planeta, vemos a beleza natural na flora, na fauna, as riquezas que o planeta possui, mas Emmanuel não está aqui nos falando apenas dessas riquezas. Emmanuel está nos falando da beleza da vida de um modo geral e de todas as possibilidades que nós gostaríamos de ter dentro da morada em que estamos. Ele ressalta que o planeta não é um barco desgovernado. Nós que saímos de uma pandemia, ou ainda estamos buscando sair de uma pandemia, e estamos aí nos defrontando com uma guerra entre duas nações, achamos muitas vezes, pela falta de conhecimento religioso, pela falta de um conhecimento espiritual maior, que estamos aí vivendo num mundo completamente desgovernado, um mundo completamente envolvido na imoralidade e na falta de leis que tragam às pessoas um pouco mais de harmonia e de felicidade. Se formos pensar única e exclusivamente pela questão material da vida, é muito claro e muito evidente que poderemos pensar desta maneira. Mas quando nos reportamos às questões espirituais, quando nos reportamos à própria história do nosso planeta, entendendo que Jesus, ele é o responsável por esta imensa vinha da qual nós estamos integrados, sabemos de uma forma muito clara e muito perfeita de que essa vinha não está abandonada. Ela está, assim, sob a supervisão de Jesus, sob a sua responsabilidade, e todos nós, desde aquelas auroras antigas dos séculos, quando o planeta foi se transformando
para chegar à condição que nós observamos hoje, todos nós, espíritos em evolução, passamos por inúmeras experiências e ainda continuamos passando. É sempre importante lembrar que cada encarnação é uma experiência única para todos nós. E que dentro dessas experiências únicas, que são as encarnações, dentro delas nós vivenciamos pequenas outras experimentações importantes para o nosso desenvolvimento material, físico, intelectual, espiritual e moral. Então, vivemos pequenas experiências dentro de uma experiência grandiosa que é a encarnação. E nós, por inteiro, estamos integralmente envolvidos na vinha, que é a vinha do Senhor. A nossa vinha hoje é o planeta Terra. É claro que nem toda parte vamos encontrar a terra boa, a terra fértil, a terra salutar, aquela terra que nos dá árvores frondosas, que nos dá frutos. Vamos encontrar ainda terrenos extremamente necessitados e carentes de trabalho, de cuidado, de mudanças, de transformações. Mas isso se dá única e exclusivamente através das experiências que todos nós vamos vivendo dentro dessa vinha. Ele continua: a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Então, ele está aí falando da parábola da vinha, né? Quando todos nós somos chamados a inúmeros trabalhos. Todos nós somos chamados a trabalhos diversificados. E vamos receber de conformidade com o trabalho que realizamos. Uns têm um trabalho maior e mais duro, outros têm um trabalho menor e mais fácil. Mas o que importa, o que vale dentro da vinha, é a boa realização do trabalho que estamos realizando. Porque como estamos interligados uns aos outros, a felicidade de um depende da felicidade do outro. A realização de um depende da realização do outro. O bom desempenho de um depende do bom desempenho do outro. A realização por completo do trabalho depende de todos. E quando um ou outro deixa de cumprir de forma correta a sua tarefa, o seu compromisso, identificamos ali um ponto em que a vinha não foi muito bem tratada. Não teremos boas uvas, não teremos um bom vinho. Então, a parábola, segundo Emmanuel, vem nos dizer que ali, naquele local, é preciso que nós, humanos, almas aqui encarnadas, façamos o melhor de nós. Se fomos lançados a esta vinha, que é o planeta Terra, dentro de uma experiência grandiosa que é a encarnação, onde vamos nos defrontar com pequenas experiências de cada dia, é porque nós temos, sim, condições de superar. Porque a cada experiência vivida numa encarnação, e a cada encarnação como um todo já vivida, adquirimos conhecimento, adquirimos melhora. E é muito claro e evidente que numa próxima oportunidade, a nossa encarnação ela será beneficiada em alguns pontos. E dentro das pequenas experiências que vamos viver nela, teremos também condições de superar com maior facilidade e com maior tranquilidade. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe
pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Olha que parágrafo significativo na sua exemplificação para todos nós. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, que é o que nós mais observamos hoje no planeta. Mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Nada, absolutamente nada na face da Terra, do nosso planeta, nesta experiência gigantesca, desta vinha maravilhosa que estamos vivendo, deixa de ter o seu valor. O pequeno verme que se arrasta no chão, até os grandes aviões que transitam pelo céu do nosso planeta, todos têm aí o seu trabalho, todos têm o seu significado, todos têm a sua importância. Não importa qual é a nossa condição racial, não importa qual é a nossa razão política. Tudo isso, com o tempo, será um clamoroso engano para todos nós, como vemos acontecer no dia de hoje, na questão da guerra em que estamos vivendo entre essas duas nações. É claro que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, e esse motivo não está apenas nos dias de hoje. Este motivo vem lá de décadas atrás na história dessas duas nações. Então, sabemos perfeitamente que, com um longo período de experiências que ainda vamos vivenciar individualmente, em cada uma dessas experiências grandes que são a encarnação, observaremos de forma muito clara o grande engano que estamos cometendo, porque estamos fazendo um trabalho de separatividade daqueles que pensam, falam, sentem e agem diferente de nós. Daqueles que buscam as questões materiais da vida, daqueles que buscam somente as coisas espirituais da vida, ou daqueles que não buscam nenhuma nem outra coisa. Vamos nos distanciando, porque não somos capazes de nos compreender como seres humanos. Entender que cada um de nós, como espíritos eternos, estamos em processos evolutivos completamente diferentes. Mas todos nós somos chamados por Jesus para trabalharmos na vinha enorme dessa experiência fabulosa que é estar no planeta Terra. E cada um de nós tem, sim, a obrigação de contribuir da melhor forma possível para que a vinha dê frutos, para que os frutos deem o vinho e para que todos nós sejamos beneficiados, independente da raça, do credo, da política ou de qualquer outra coisa. Ele continua dizendo: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Onde quer que você esteja neste instante, lembre-se de uma coisa: você está na vinha do Cristo. Nós estamos trabalhando para o Cristo. No hospital, na prefeitura, no governo, no Planalto,
em outro país, na cooperativa que cata as latinhas de alumínio na rua, naqueles que catam a reciclagem na rua, aquele que recolhe o lixo, aquele que é diretor de uma empresa, aquele que trabalha numa simples máquina de produção de uma indústria, enfim, aonde quer que estejamos, no maior palacete que possamos imaginar ou naquela casa mais simples em determinada localidade de uma cidade. Todos nós estamos na vinha do Senhor. E por estarmos na vinha do Senhor, cabe-nos realizar o melhor trabalho. Por nós, pelo todo, pela vinha e principalmente pelo Cristo. Vives sitiado pela dificuldade ou pelo infortúnio? É uma pergunta de Emmanuel. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Você está aí vivendo sitiado, cercado pelas dificuldades do dia, pelas dificuldades do infortúnio, pelas dificuldades da dor, do arrependimento, da culpa, do medo, do sofrimento, seja ele de que natureza for? Emmanuel responde: trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Trabalha para o bem geral, mesmo assim, com toda a sua dificuldade, com toda a sua dor, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, por maior que seja o trabalho que nos foi confiado na vinha do Senhor, e por maior que seja a dificuldade que nós experimentamos nas nossas atividades de cada dia, que nunca deixemos de colaborar, que nunca deixemos de trabalhar, que nunca deixemos de fazer o melhor para que a vinha se fortaleça. Nós temos que ser aquele trabalhador que hoje, na condição em que estamos procurando fazer o melhor, carregando ainda as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas seremos fortalecidos pela própria vinha, pelo conjunto de pessoas que estão na vinha. E com isso, fatalmente, pela própria lei divina, seremos levados ao progresso moral, ao progresso intelectual, ao progresso espiritual, físico. E com certeza, numa nova oportunidade, estaremos melhores do que estamos hoje. Como se diz no ditado popular, ninguém recebe uma cruz da qual não possa carregar. Então, nós não recebemos determinada tarefa dentro da vinha sem que possamos executá-lo. E que nós possamos executá-lo com louvor, com alegria, da melhor maneira possível, para que recebamos dela e do todo os benefícios de que ora estamos necessitados. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, do capítulo 29 do livro Pão Nosso, a vinha, e que nós possamos aí encerrar o nosso domingo e começar a nossa semana refletindo sobre isso, refletindo sobre os nossos deveres, os nossos compromissos, para que possamos fazê-los da melhor forma possível, com alegria e com amor no coração. E que mesmo que estejamos aí vivendo um momento difícil na nossa caminhada, que façamos aquilo que Emmanuel nos diz. Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, às vezes precisamos deste material de dificuldade, de infortúnio, para que nos tornemos amanhã um trabalhador melhor, mais fiel e mais justo. Uma boa noite a todos, um bom final de domingo,
uma semana repleta de saúde, de trabalho, de felicidade, que nós possamos cuidar bem daquele terreno que nos cabe dentro desta vinha maravilhosa e convidá-los para que daqui a pouco, às 20 horas, possam estar aí novamente conosco no estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus abençoe a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço a todos.